Muito boa noite, turma 21/CDD01. Olha nós de novo aqui, ó, em casa, dando aula, né? À distância. Exatamente. Pelo decreto agora do prefeito, a gente não pode, ao longo dessas próximas 2 semanas aí, ter aula presencial. Então, mais uma vez, vamos voltar às aulas remotas, tá? As próximas 2 semanas aí, por decreto do prefeito, vão ser aulas remotas, ou seja, aulas online. Beleza? Vamos ver se lá dia 6 de junho eu tenho certeza que vai voltar presencial, porque ele vai abrir o comércio inteiro, dia 12 Dia dos Namorados. Eu duvido que vai fechar a cidade, né, para os Dia dos Namorados. Esse barzinho vai lotar, né? Então, assim, vamos torcer para logo a gente poder voltar. A gente estava ali vindo presencial, aí daqui a pouco parou de novo, aí depois voltou presencial, parou de novo. Mas, né, se Deus quiser, a gente vai passar por isso. Só que isso daí, pessoal, não se chama pandemia. Isso se chama teimosia, tá? O povo tá no centro, tá lotando o centro, tá a maioria sem máscara. Então, assim, a gente tem que se conscientizar, beleza? Vamos fazer a nossa parte mesmo, porque lá no Janjão, lá nas UPAs, o bicho tá pegando e pegando feio, hein? Eu sei porque eu trabalho nessa área, né? Eu recebo exame de lá todo dia e a coisa tá braba, tá bom? Então, assim, se vocês for lá agora, vocês vão ser atendidos amanhã de manhã. E olha lá, tá? Então, tomem cuidado aí com essa questão de ficar doente e depender do serviço público de saúde, beleza? Bom, quem está online conosco aqui hoje? Ó, a Altaciana, a Elcia, a Levi, a Suene, a Lucimara, a Nilva, Cleide, Elisângela, a Orgélia e a Rita. Tá? Estamos presentes aí para mais uma aulinha online. Essa da semana que vem, da outra online também. Bom, meninada, lembrando sempre que todo mundo tem formulário para responder, tá? Como a gente não está tendo aula presencial na escola, tem formulário para responder, tem que responder para valer a frequência de vocês, beleza? Qualquer dúvida na aula, ao longo da aula agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês já sabem, toca na tela, vai lá no bate-papo, tem um balãozinho de bate-papo lá. Toca, manda uma mensagem para mim que eu consigo ler aqui, ao vivo, tá? E se não quiser, eu nem falo o nome de quem perguntou, tá bom? Mas eu falo aqui a pergunta e respondo se tiver dúvidas. Eu não ligo o microfone de vocês para não ter interferência externa aí, tá bom? Tem gente que prefere aula assim, né? Mais concentrada. Que bom, né? Então vamos ver se a gente vai se adequando aí ao longo do tempo. Semana passada eu dei uma aulinha prática lá de animais peçonhentos, tá? Porque a gente juntou umas turmas aí. E aí eu dei uma aula extra de animais peçonhentos lá na escola. A gente ia ter uma oficina sexta-feira, sem ser amanhã na outra, de animais peçonhentos, mas provavelmente não vai ter, porque era presencial. Amanhã tem uma oficina muito bacana minha, tá? Às 18 horas também, mesmo horário de aula de vocês, mas amanhã eu vou falar sobre o câncer, entendendo o câncer. Então vai chegar um link no grupo, tá, dessa oficina. Amanhã, 6 horas da tarde, vocês se conectem que vocês vão aprender um pouquinho sobre câncer. Legal? Uma aula legal para vocês entenderem como que o câncer surge, por que que ele existe, tudo isso. Vou só anotar o nome da Regina aqui que entrou na aula. Beleza, meninada? Vamos lá. Lembrando que tem 2 links, tá? Tem essa aula aqui e a aula depois que eu finalizar essa, para vocês terem 2 aulas de 40 minutos aí. Vamos compartilhar uma tela e vamos falar desse conteúdo aqui, ó. É o capítulo 16 do livro de vocês, tá? Lembrando que a gente ainda está no livro Profissão de Cuidador, tá bom? Capítulo 16 do livro, podem procurar aí no livro de vocês. Vai falar sobre segurança no ambiente domiciliar. Há 2 semanas atrás, quem estava presencial comigo lá na escola, eu falei que eu estava dando uma aula técnica, que foi aquela aula estabelecendo uma rotina. Tá? Quem estava presencial, eu até fiz uma prática e eu até falei para quem estava online, olha, faça aí uma rotina e me mandem fotos. A Altaciana, por exemplo, me perguntou, teve dúvida, né? Teve um pessoal aí que teve algumas dúvidas. Então eu andei respondendo vocês conforme as dúvidas que vocês tiveram. Caso mais alguém tenha dúvida, por favor, entre em contato comigo. Fechou? Muito bem. Essa aula de hoje, ela também é uma aula técnica. O que é uma aula técnica, professor? É aquela aula em que o cuidador, vocês alunos, né, os futuros cuidadores, têm que saber quando for trabalhar lá junto com o seu paciente. Então, a aula de hoje, principalmente para quem for trabalhar em residências, serem cuidadores aí, né, particulares, trabalhar numa residência, tudo, é muito importante vocês terem muita ciência do conteúdo dessa aula de agora, tá bom? Porque ela é uma aula técnica que a gente fala. Então, é um conteúdo que vocês vão ter que usar no mercado de trabalho, tá bom? Então, vamos lá, segurança no ambiente domiciliar.
O próprio nome aqui, né, do tema já fala mais ou menos o que eu vou estar falando aqui ao longo do tempo da aula de vocês. É a segurança no ambiente onde o seu paciente vive. E muito disso é vocês, né, serão vocês, cuidadores, que vão ter que estabelecer uma segurança, proporcionar um ambiente seguro para o seu paciente. Tá bom? Vamos ver aqui ao longo da aula o que eu quero dizer com isso. Lembrando sempre, eu vou passar os slides, quem estiver anotando, caso eu passar, depois vai lá de novo, assiste de novo a aula, tá? Para vocês poderem pausar o vídeo, anotar, pausar de novo, certinho? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim aqui agora. Bom, segurança no ambiente domiciliar. Toda vez que a gente fala de segurança, a gente tem que entender o quê? Nós estamos cuidando de pessoas. E essa pessoa que a gente cuida pode ser uma criança, uma pessoa acamada, pode ser um idoso. Nós, vocês no caso, são responsáveis também pela segurança desse paciente. Tá legal? E no ambiente domiciliar, podem haver situações que isso pode se prejudicar um pouco. Então é aquele olhar clínico de mãe que eu sempre falo, aquele olhar do cuidador, é bater o olho na casa e falar, opa, isso aqui está errado, aquilo ali tem que mudar de lugar, isso aqui não pode ter. Tá? Por quê? Porque às vezes o idoso, a criança, pode se ferir, pode se machucar. Tá bom? Então olha só, uma coisa que eu quero que vocês entendam de início. Tá? No livro de vocês tem um resumo disso. Na verdade, o livro de vocês tem isso daí completo, eu fiz um resumo aqui na aula. Tá legal? O paciente, quando ele está debilitado, vamos pensar um paciente aí debilitado, um idoso, por exemplo, que ele tem lá perda da visão, perda da audição, mobilidade reduzida, tá? Ele necessita de adaptações ali naquele ambiente. Essas adaptações vão causar o quê? Uma melhora na sua independência. Vou dar um exemplo. Se for um paciente idoso que custa andar, se ele não tem, por exemplo, na casa que ele mora, como é que chama lá aquele negócio que vem na parede? Corrimão? Né? Os corrimões da parede, os apoios na parede. Como é que ele vai andar direito? Como é que ele vai, né, poder se locomover dentro da casa dele? Então ele não vai ter independência. Ele sempre vai ser dependente de alguém pegar ele para andar junto com ele. Então isso é uma questão. Isso, nesse caso, se não tiver, esse idoso não vai ter qualidade de vida. Tá bom? Outro exemplo. Prevenir acidentes, tá? Evita graves consequências. Presta atenção. Quando eu previno, eu evito consequência pior. Todo mundo sabe disso. Se você evita, por exemplo, não pegar Covid, usar máscara certinho, se distanciar, você vai evitar, por exemplo, precisar de um oxigênio numa UTI que nem está tendo mais em Franca. Em quase lugar nenhum está tendo. Tá? E aí, como é que você vai respirar? Qual que é a consequência disso? Você pode parar, você pode morrer. Então, nesse caso, tá? Quando a gente previne, a gente evita consequências piores. Vou dar uma ideia. Idoso costuma muito quebrar o fêmur quando cai. Por quê? Porque não tem um corrimão para ele se apoiar, não tem um andador, não tem, às vezes, o cuidador para ajudar ele a se locomover. Então, nesse caso, quando ele quebra o fêmur, o pós-operatório, porque sempre é operação, né, para quem quebra o fêmur, tem que fazer cirurgia, o pós-operatório é pior ainda. Porque aí a pessoa não pode mesmo levantar, não pode mesmo se locomover. Essa operação, essa cirurgia, ela tende a ter um desgaste muito grande. Às vezes a pessoa não recupera o conteúdo, né, ósseo, o tecido ósseo que foi afetado. É idoso, já é mais difícil recuperar osso. Então, a consequência é pior. Tá? Vai dar mais trabalho ainda para essa pessoa ser cuidada. Então, a prevenção é, acima de tudo, muito importante. Terceiro, essas adaptações garantem segurança e a qualidade de vida. Tá? Então, sempre a segurança e qualidade de vida aí para o paciente. Tá? Segurança acima de tudo, claro, vocês são responsáveis pela segurança. E esse paciente tem que ter qualidade de vida sempre. Tá bom? A Josiane está falando assim, ó, o problema é a embolia. Realmente. Pessoas que têm aí, por exemplo, queda e fratura o fêmur. Fêmur, para quem não sabe, é esse osso da coxa. Esse osso da coxa não engessa. Isso aqui é cirurgia. Tá? Corre-se um risco muito grande, porque até acessar o osso, você tem que, né, abrir o músculo da coxa. É uma cirurgia bem complicada. Isso daí o paciente pode perder sangue, esse sangue pode coagular e virar um coágulo de sangue na corrente sanguínea, isso vira uma embolia. Tá? Então o perigo é isso daí. Tá legal? Então a adaptação tem como garantir a segurança e a qualidade de vida, sim, do paciente que vocês cuidam. E por fim, olha só, essas alterações ambientais, vocês vão ver quais são daqui a pouco, o corrimão, um piso antiderrapante, protetor de quina, tudo isso que eu vou explicar, tá? Elas têm que ser planejadas junto com a família.
Então, o cuidador também tem que saber conversar com a família, vocês, por exemplo, e falar, olha, família, é o seguinte, eu sou cuidador, sou cuidadora, me formei, então eu aprendi muita coisa relativa à segurança do paciente. Então, por exemplo, aqui na casa de vocês, a gente, né, se fosse possível, eu proponho, vocês podem falar isso, eu proponho certas adaptações, caso vocês possam, né, estar fazendo, para que o paciente tenha uma melhor condição de vida. Tá? Então, assim, pode ser que a família aceite, acate aquilo que vocês estão propondo, pode ser que a família fale, não, não tem dinheiro para isso não. Tudo bem, paciência. Só que aí é o seguinte, a qualidade de vida dessa pessoa, desse paciente, pode estar afetada. Tá? Daqui a pouquinho eu falo quais são essas adaptações aqui. Beleza? Muito bem, meninada. Lembrando que dúvida, por favor, manda aqui no bate-papo que eu respondo. Bom, vamos falar do principal acidente que acontece. Vamos falar de idoso, tá? Porque a maioria de vocês vão cuidar de idoso. Prevenindo queda. O que pode, num ambiente domiciliar, causar queda para o paciente? Então, assim, uma série de fatores que talvez na casa de vocês, se vocês olharem agora para o chão, vocês vão perceber. Tá? Vamos elencar aqui alguns exemplos. Quais são aqueles exemplos que mais causam risco de queda? Tá? Vamos ver aqui. A Lucimara, tapete. Tapete. Ah, professor, é bonito tapete, né? Adoro tapetinho aqui, ó, vai fazer frio, esquenta a casa. Só que depende, né? Vai que um idoso tropeça, cai. E aí? Tapete é bonito? É bonito, só que é uma questão de segurança. Tá? Mas tem como ter tapete, sim. Eu vou explicar como daqui a pouco. Beleza? Olha só, primeiro, muitos objetos imóveis no mesmo ambiente. É aquele ambiente que você entra, tem, nossa, quase não tem espaço para você andar, de tanta coisa que tem. Na sala tem ali uma mesinha de centro, tem um sofá, tem uma não sei o que ali no canto, logo de cara já tem ali abajur, vaso. E aí? Isso daí pode ser um pouco prejudicial, não pode? Pode. Tá? Olha a Suene aqui, ó. No meu trabalho eu já fiz algumas adaptações. Corrimão no banheiro, perfeito. E no banheiro dele e da casa quase não tem tapete. Perfeito, viu, Suene? Tá certinho, são adaptações. Aos poucos vocês podem conversar com o paciente, com a família, para propor essas adaptações. Olha lá, só o necessário. Talvez para esse paciente é o necessário para ele. Não precisa colocar toda a adaptação que eu for falar aqui. Mas aquelas que vocês falam, poxa, essa daqui é importante, proponha. Tá? Olha, Elisângela, objetos, brinquedos de criança. Exatamente. Às vezes é uma casa, por exemplo, que mora a família e o vovô lá, a vovó, que é idosa, idoso. E aquele monte de brinquedo espalhado. E aí, nesse caso, pode ser perigoso. Então, vocês, como são cuidadores, propõem uma organização melhor, uma salinha, por exemplo, para a criança brincar. Tá? No caminho que aquele idoso faz, às vezes, não ter objeto espalhado, porque isso é perigoso. Então, objetos imóveis no mesmo ambiente, tá? Quem for dando exemplo aí, vai digitando para nós, tá? Vai falando aí que a gente interage aqui, tá bom? Ó, animais de estimação. Gente, tem casa que você entra, tem 4 cachorros, 5 gatos, né? Aí aquele monte de bicho pulando em cima do colchão, pulando em cima do sofá. Às vezes o animal tá andando assim, ó, tem um senhor andando lá, de repente passa no meio das pernas, o idoso cai, a idosa cai, desequilibra, assusta. Quem tem gato em casa? Gato costuma dar um susto na gente, né? Ele é quietinho, de repente pula assim do nada. Então, nesse caso, animais de estimação andando entre as pessoas. Ah, professor, não pode ter nenhum bichinho? Então, não, pode. Né? Propõe ter um peixe, vai ter um aquário, né? Vai ter uma maritaca. Mas não vai ter cachorro, gato. Não, tudo bem, pode ter, mas que não fique andando no meio ali da casa, tá? Que possa fazer com que aquele idoso, aquela idosa ali possa até se machucar se esse cachorro, esse gato andar no meio das pernas dele. Tá bom? O que mais? Piso quebrado. Um piso quebrado, um piso escorregadio, um piso encerado. Quem lembra aqui daquelas casas do chão de taco, de madeira? A casa da minha avó tinha. Aí saía cada taco no meio assim, ó, que você engrupia com o pé, tropeçava com taco, com sapato, com tudo. Tem gente que encera a casa até hoje. Eu vou encerar, tem até enceradeira, que é raríssimo, mas existe. Assim, o piso fica uma beleza, tá? Então, assim, nesse caso, liso demais, a pessoa pode cair, ela pode tropeçar, ela pode ter um acidente. Então,
Piso quebrado, escorregadio. Cuidado quando for lavar a casa, jogar água. Tá? Às vezes é uma poça de água, a água é invisível. Não está vendo que está molhado o chão. A pessoa vai lá e escorrega, pode sofrer um acidente. Tá legal? O que mais, professor? Objetos do paciente longe do alcance dele e sapatos espalhados no chão. Os sapatos aqui é a mesma coisa que os objetos. Gente, se vocês olharem aqui minha casa, tem um tênis ali na porta, tem outro no banheiro, tem meu chinelo aqui, tem uns 4 que o cachorro já comeu. Então, assim, eu moro sozinho, eu tenho 34 anos de idade. Por enquanto, eu ainda dou conta, né, de olhar o chão e não tropeçar. Mas quando eu for mais velho um pouquinho, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque pode ser que eu tropeço ali, né, num sapato, tá escuro, eu vou andar até acender a luz, eu posso tropeçar. Então, cuidado com o sapato espalhado no chão. Essa questão do objeto do paciente longe do alcance, às vezes um paciente que precisa pegar o óculos dele. Aí o óculos está lá em cima da estante. Ele vai ter que levantar, ir lá na estante buscar esse óculos. Pode estar alto demais para ele, ele vai apoiar, a estante pode cair junto com ele. Então, assim, ó, deixa sempre os objetos, óculos, a dentadura, né? Deixa sempre do lado ali dele, numa escrivaninha ali, né? Como é que chama aquele? Criado. É o criado mudo, né? Que eles falam. O criado ao lado da cama, tá? Escrivaninho, ó. É criado. Então, deixa um criadinho ali para ficar perto do alcance dele. Tá bom? O que mais? Ambiente pouco iluminado. Vocês às vezes vão se deparar com casas aí que é um breu. Tá? Chega, não liga uma luz, aquele ambiente escuro, não tem janela aberta. Gente, abre janela, deixa entrar luz, deixa entrar ar. Tá? Um lugar que tem idoso nunca pode ficar com luz apagada. Tem que ficar aceso, o idoso já custa enxergar direito. Se ele for sair para andar, se estiver apagado, ele vai tropeçar, ele vai bater em alguma coisa. Então, pensem nessas características aqui que previnem quedas. Ó, escada sem corrimão é um perigo, tá? Tem gente que mora em Sobradinho, tá? Eu morei muitos anos com minha mãe, né? Eu moro sozinho hoje, mas eu moro em apartamento também. Então eu moro no 3º andar do apartamento aqui, tem escada, tem corrimão, mas lá com minha mãe, né, aquelas casinhas do Horto, quem conhece aqueles prédios do Horto, eu morei ali muito tempo. Então aquele Sobradinho ali, ó, tem escada, se não tiver corrimão, aí você insera a escada, é pronto, vira um tobogã, tá? Pro idoso, pra idosa ali, tá bom? O que mais? Tapete, a gente já falou aqui, certo? Então, tapete é uma questão também muito perigoso, mas tem como você ter tapete sim. Eu vou mostrar o que vocês podem colocar num tapetinho, tá? Para ter aí como enfeite na casa. Estou falando um pouquinho rápido, pessoal, mas é porque a aula só tem 40 minutos, tá bom? Então, assim, se vocês precisarem, pergunte, por favor. Eu volto, eu explico novamente, não tem perigo. Tá legal? Algumas ideias para vocês aqui sobre riscos que vocês podem encontrar aí na casa do paciente que vocês forem trabalhar. É a visão clínica de mãe. É olhar e falar, opa, esse piso aqui não tá legal, ali não tem corrimão, cuidado com aquele tapete. E tem bicho de estimação em casa. Então é tentar propor melhorias para o seu paciente, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, ó, no livro de vocês fala isso. Ó, primeiro, o envelhecimento. Todo mundo envelhece. Não tem como. Nós todos envelhecemos. Isso favorece queda. Não adianta. A gente, uma hora ou outra, vai ter... Tem gente que até cai com a idade, se for ver. Mas tem gente que vai cair, tem gente que vai tropeçar, não vai ter equilíbrio. Tá? A musculatura das pernas fica mais enfraquecida. Isso daí, ó, perde mobilidade, diminui o equilíbrio. Então, o envelhecimento, ele favorece essas características. Não é uma coisa, mas esse idoso cai demais. Mas essa velha aqui não sei o quê. Não é assim. Tem que entender que a pessoa não tem mais aquilo que a gente tem, esse pique que a gente tem hoje, que a gente é novo. Tá? A gente vai envelhecer, infelizmente a gente vai perder mobilidade, vai perder resistência nas pernas, vai perder visão, perder audição, vai perder. A gente tem que aceitar. Tá? Então, nesse caso, o idoso passa por isso, não é culpa dele. Simplesmente é da natureza do ser humano. Aí, ó, a visão, a audição, isso daí contribui com queda. Então, temos que entender que precisamos, vocês também precisam sempre favorecer uma segurança no ambiente domiciliar desse paciente. Eu estou focando mais idoso aqui, porque criança já é mais arteira, né? Criança corre para lá e para cá, às vezes cai, bate o joelho, vai gritar um pouquinho, depois volta a brincar de novo. Criança é mais resistente, tá? Agora, idoso já é um pouco mais complicado, tá? Porque aí já está mais fraco, o osso não regenera, um machucado difícil de cicatrizar, ainda mais se tiver diabetes. Então, tem todas essas características aí. Belezura? Adaptações ambientais. Quais são? O que são isso, na verdade, né? As adaptações ambientais. Então, nesse caso, eu vou estar apresentando para vocês
O que na casa desse paciente que vocês vão trabalhar um dia poderia ter. Isso vai depender do paciente, claro. Então, por exemplo, um paciente que não consegue andar sozinho, ele não precisa de uma barra fixa, igual vocês estão vendo aí na tela, né? Um corrimão. Então, sim, ele consegue andar normal. Então, não são todas essas adaptações que eu vou mostrar aqui que são obrigatórias. Isso varia do paciente. São vocês que vão avaliar isso quando estiverem trabalhando. Tá? Então, olha só, devido à frequência de queda, são sugeridas algumas adaptações. Vamos a elas aqui. Ó. Primeiro, revestimento no chão. Quem já viu, por exemplo, presta atenção em alguns lugares. Tem alguns locais aí públicos, né, que eles têm um revestimento no chão, às vezes é umas fitas de lixa. Já viram? Umas fitinhas coladas no chão, parece uma lixa. Aquilo é um revestimento para a pessoa não derrapar, tá? Isso é vendido, por exemplo, no shopping da utilidade. Isso é vendido na Giga. Aqui no centro está cheio. Vocês compram lá um pacote que vem esses adesivos, vocês colam no chão. Olha aí, ó, esses adesivinhos mais claros aqui, ó, essas barrinhas que vocês estão vendo. Pode colar isso aqui no banheiro, pode colar isso aqui lá na sala, onde que o idoso mais anda. Tá? Então, olha só, recomendado o uso de piso antiderrapante. Tem certos pisos que são ásperos, para a pessoa própria não derrapar, né? Para não escorregar. Isso evita queda. Evita queda até em superfície molhada. Eu não sei vocês, quem já cuida de alguém que tem esse tipo de adaptação, por favor, tira uma foto, tá? Lá no trabalho de vocês, manda no grupo, ou manda para mim, quer dizer, né, porque o grupo está fechado para vocês, mas manda para mim que eu posto no grupo. Que aí eu falo, pessoal, olha a aula aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é da aluna tal, lá no serviço dele, tem uma adaptação ambiental. Então mostrem esse tipo de adaptação para nós lá, tá? Manda para mim que eu mando no grupo. Então, olha só, esse simples piso antiderrapante já ajuda bastante. Isso aqui é barato. Isso aqui, se você conversar com a família, você fala, família, vamos, né? A gente pode ver essa questão aqui. Vocês não vão gastar quase nada, porque no máximo R$50. Tá? Mas isso aqui favorece o quê? Qualidade de vida. Antes de gastar R$50 aqui, do que gastar R$5.000 numa operação, num problema, né? E aí? Então tem que pensar nessas características. O que mais? Iluminação. Tá? Então as luzes facilitam aí a percepção do ambiente. Óbvio. Então, assim, abrir uma janela, deixa, né, aquela luz penetrar ali na casa. Tá? Luzes mais fortes, né? Assim, tem luz muito clarinha, né? Uma luz um pouco mais forte para iluminar todo o ambiente. Então, luzes também são muito importantes. Tá? Isso facilita para que o paciente não tropece, não caia por não estar enxergando. Então, também é uma adaptação. Tem cuidador que chega na casa para trabalhar e abre a casa inteira, tá certo? Além de ter iluminação, corre mais ar, né? A não ser que tá frio, né? Aí fica um pouco mais difícil. Mas nesse caso aí, iluminação é importante. Tá bom? Quem tiver o livro aí, eu tô vendo que o Tassiano tá marcando o livro aí, ó, tá certinho. Vai grifando aí. Isso vocês vão aprendendo ao longo do curso para poder trabalhar lá no mercado de trabalho. Ó, banheiro. Banheiro é uma questão que tem que ser conversado, tá? Porque o banheiro ali é a intimidade, às vezes, do paciente, né? É ali a... Como é que eu posso falar? É um momento ali que ele vai ter que é muito mais arriscado dele cair, porque tem a água, tem o sabonete. Então, assim, é um local que tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, para que o paciente não tenha problemas. Eu já mostrei essa foto aqui para vocês uma vez, tá? Olha como é que esse ambiente está todo preparado para um paciente idoso, para um paciente, às vezes, até cadeirante. Tá? Vocês estão vendo aí que, olha só, não tem o blindex aqui no banheiro. Foi retirado aquele blindex. Por quê? Pode ser que a pessoa caia, bata, quebra o vidro cai, rasga a pessoa inteira. Tá? Isso dificulta como é que fala? A locomoção, né? Foge as palavras vezes. Isso dificulta a locomoção aqui do paciente no ambiente do banheiro em si. Temos barras de apoio na privada, do lado dela, tá? O paciente vai sentar aqui, fazer suas necessidades, ele vai precisar levantar, às vezes, precisa de uma barra de apoio. Lá no ambiente do chuveiro, olha o chão, onde meu mouse está passando, ó. O chão é antiderrapante. Ali vai cair sabonete, vai cair shampoo, vai cair espuma, água, então é antiderrapante. A pessoa adaptou aqui, ó, um banco. Não tem como fazer banco, professor, põe uma cadeira. Põe uma cadeira lá.
tá? Uma cadeira para a pessoa sentar. Às vezes um idoso não aguenta ficar muito tempo em pé, então que ele possa ficar sentado, tomar um banho sentado. O chuveiro, ele tem essa mangueirinha aqui, ó, que ele pode pegar e levar no corpo inteiro, tá? Isso é uma adaptação. Olha como é que a pia aqui está mais baixa. Ele poder alcançar, às vezes, um cadeirante, tá? Para poder alcançar um espelho grande, tá? Para a pessoa se ver por completo. Uma outra coisa fundamental, gente, um telefone no banheiro. Pode ser um telefone de linha igual esse que está preso na parede, pode ser um celular, tá? Por quê? Se a pessoa, às vezes, ela está sozinha, sofre um acidente, ela pode passar a mão nesse telefone e ligar para alguém. Ou vai estar só você, cuidador, cuidadora, dando banho no paciente, acontece um problema. O paciente passa mal, não tem ninguém na casa, só vocês dois. Vocês estão no banheiro. Você vai deixar ele sozinho ali, vai lá na sala ligar para alguém? Então, um celular, um telefone no banheiro é fundamental, tá? Para você ligar ali na hora para alguém. Então, isso são adaptações muito importantes que precisam ser vistas, tá bom? Olha a mobília. Olha essa foto. Essa foto aqui, se vocês forem ver, está errada. Ah, mas é um ambiente muito bonito, professor. Lógico que é bonito. Só que olha só, tem cadeira solta. Tem aqui, ó, a estante, né? Essa rack, madeira. Olha quanto, tem o sofá, tem uma outra cadeira de cá, tem a cadeira de lá, tem o tapete. Então, assim, isso aqui para uma pessoa idosa, até para uma criança, se for ver, é muito perigoso, tá? Então, olha só, às vezes um idoso quer pegar alguma coisa aqui em cima, ó, nessas madeiras aqui em cima, tropeça, cai alguma coisa em cima dele, né? Tem as quinas ao longo dessa rack aqui. Essa cadeira aqui, ó, como ela está solta, ela desliza e o paciente cai. Então, é um ambiente bonito? Sim, mas não é aconselhável para uma pessoa que tem problema de mobilidade, tem problema de audição, de visão. Tá? Por isso que eu falei que é uma aula técnica. É uma aula que vocês têm que bater o olho e já, opa, tá errado isso aqui, aquilo ali não pode ficar ali, isso aqui tá errado. É bater o olho e saber, né, o que tem que ser mudado. Tá? Então, olha só, a mobília tem muito a ver aí com a questão da segurança. Certo? Rampa de acesso, pessoal. Olha só. Errado, escada. O certo são rampas de acesso. Claro que com o corrimão. Lógico que vão haver exceções. Igual eu moro num prédio no terceiro andar. Não vai ter uma rampa, não tem elevador. Então aqui é só escada. Então, nesse caso, pelo menos o corrimão na escada. Pelo menos isso. Vai ser mais difícil, o idoso tem que ir, né, degrau por degrau. Então, você é cuidador, cuidadora, acompanha ele degrau por degrau. É aquela paciência. Tá? Mas tá em casa, às vezes um cadeirante, então, né, vamos bolar fazer uma rampa de acesso. Isso aqui não é caro fazer, tá? Isso para o quê? Mobilidade. Não só para cadeirante, não. Tem muito idoso que prefere, né, subir rampas de acesso. Eu mostrei para vocês uma aula uns tempo atrás lá, né, das leis. Então, a lei da acessibilidade. Hoje, por exemplo, você ir num banco, vai no banco aqui no centro, em qualquer lugar, tem aquela rampa de acesso, tem a escada e tem a rampa, para quem é cadeirante, idoso. Tá? Isso é lei. Então, uma rampa de acesso. O que mais, professor, que a gente pode sugerir? Corrimão. Né? Eu expliquei no começo da aula, o corrimão nos cômodos aí. Ó. Então, o corrimão no banheiro, o paciente vai sentar na privada, depois ele vai levantar. Ah, o corrimão ali no corredor da casa, né, para ele poder ali andar devagarinho, ele vai se apoiando no corrimão. Ele vai chegar lá no outro cômodo com segurança. Agora, se não tiver corrimão, ele tem que ir pelas paredes, né? Parece um Homem-Aranha. Mas aí não. Então, nesse caso aqui, é uma adaptação ambiental, o corrimão. Proponha para a família. Olha, vamos colocar corrimão, né? Vamos ver algum lugar. Vocês podem até ajudar a cotar isso, lugar mais barato, tá? Mas isso causa o quê? Bem-estar e segurança do paciente. Uma outra coisa, poltrona, né? Tem sempre ali a vozinha, o vozinho que gosta de uma poltrona. Então, uma poltrona que tem um apoio nas laterais, né? Colocar numa cadeira. Cadeira, se ele virar um pouquinho para o lado e não tiver equilíbrio, ele cai, né? Agora, olha só, poltrona para ficar bem confortável, aquelas poltronas até que abraça a pessoa. Aqui já é um pouco para quem tem mais dinheiro, né? Porque uma poltrona dessa aqui é uns 2.000. Mas é uma segurança. Dá até vontade de dormir nessa poltrona aqui. Ó. Tem aquelas que é reclinável, né? Que vai para trás. Uma delícia. Minha avó tinha uma dessa. Tá? Ela faleceu já faz 6 anos. Mas até hoje está na casa dela lá. Porque minhas tias moram lá ainda. Então, assim, é uma poltrona gostosa de ficar ali o dia inteiro, às vezes.
Ó, olha as maçanetas. Olha e que exemplo mais interessante, maçaneta. Deem preferências para maçaneta, né, de alavanca do que essas de rodar. Então, assim, às vezes a mão está molhada, até você rodar essa maçaneta. Essa maçaneta de rodar tem que fazer muita força. Agora, de alavanca, não. Você só baixa ela e empurra. Acabou. Então, até a maçaneta tem a ver com adaptação ambiental para um paciente. Tá? Para ele poder ter facilidade de abrir uma porta. Criança não tem força para abrir uma maçaneta dessa de roda. Criança tem que ter alavanca para poder puxar e empurrar a porta. Tá? Isso são adaptações ambientais. Ó, lembra que eu falei que pode ter tapete em casa? Beleza. Desde que eles tenham antiderrapante. O que é um antiderrapante? Essa borrachinha aí, ó, triangular, pretinho que vocês estão vendo. Também vende na Giga, também vende no Shopping de Utilidade, vende na internet, tá? Você cola ela debaixo do tapete e o tapete não faz aquela quina. Geralmente o tapete costuma fazer aquela quina, né? Que é onde que a pessoa tropeça. Não, aí fica grudadinho no chão e o tapete não desliza no chão. Tá grudado, que tem uma borracha. Isso é uma borracha, tá? Então esses antiderrapantes aí, ó, são muito bons também para quem não quer deixar de ter o tapetinho lá em casa. Mas pelo menos não deixa a pessoa escorregar. Adaptação ambiental. Protetor de quina, também no Shopping Utilidade, também na Giga, também vende. Olha aí, ó. São aqueles protetores de silicone, tá? Então, olha só, é um silicone isso daí, uma borrachinha. Isso aí protege quina de móvel. Olha aí, ó. Tá? Pode ser que aqui um paciente caia, imagina bater a cabeça numa quina. Criança que vive correndo para lá e para cá. Então, protetor de quina também é fundamental, também é uma adaptação ambiental, protege, tá? A questão do paciente de vocês. Certo? Prevenção de acidente. Tá? Aqui, falta 3 minutos para acabar a aula. Eu vou elencar todas as prevenções de acidente que existem. Isso aqui está no livro de vocês. Ó, aqui. Tá? Eu ia falar uma por uma, mas não tem como falar tudo. Exercício para fortalecer a parte muscular e o equilíbrio. Vocês vão aprender isso lá no último módulo, quando eu falar de recreação. Tá? Como é que vocês podem estimular exercícios para fortalecer as pernas do seu paciente? O cuidador vai aprender isso. Calçados em bom estado, hein? Calçado fechado, antiderrapante. Vó e vô adoram usar pantufa. As pantufinhas lisas. Que é uma beleza para escorregar. Cuidado com as pantufas. Então, um sapatinho fechadinho, antiderrapante, tá? Para usar em casa para não ter perigo de cair. Manter um ambiente aberto e amplo. Deixa a porta aberta. Para a pessoa não ter problema de, às vezes, ter que abrir a porta. Tá? Então, deixa aberto, bem amplo, para essa pessoa poder andar à vontade. Quando cozinhar, aqui para criança, tá? Ao cozinhar, vocês vão às vezes cozinhar alguma coisa para criança, dê preferência para as bocas do fogão de trás. Porque vai que está na frente, e aquela questão, o cabo da panela está ali, a criança bate, já viu o que vai virar. Então, cozinhem nas bocas de trás do fogão, tá? Ao mesmo tempo, quando acabar de cozinhar, fecha o registro do gás, tá? Às vezes vocês vão, por exemplo, cuidar de um idoso, vocês costumam dormir, quem trabalha à noite dorme na casa da pessoa. Vai que o idoso levanta no meio da noite, não sei, vai lá e abre a boca do fogão lá, o registro do gás. Vai matar vocês tudo. Tá? Então, assim, desliga o registro do gás. Geralmente o gás está do lado de fora da casa, desliga, para não ter perigo. Tá? Medicamento bem guardado. Uma caixinha com até cadeado é muito importante. Não vai deixar medicamento aberto perto de idoso, de criança, não, hein? Criança toma sem ver. Idoso, às vezes, é teimoso, acha que não teimou, que não tomou. Tá? Às vezes você deu, ele tomou, mas não tomei. Então, assim, guarda com até cadeado, se for preciso, numa caixinha. Chinelo de borracha no banho, né? Às vezes ali não tem um piso antiderrapante, um chinelinho dá para ajudar a não cair, certo? E nunca deixar um paciente, né, no caso aqui o idoso, subir escada sozinho. Sempre acompanhe, para evitar acidente. Tá bom? Esses exemplos aqui, pessoal, tá no livro. Tá? Eu tive que falar rapidinho, porque falta 1 minuto para acabar a aula. Tá bom? Então, assim, ó, quem aí estava anotando, quem aí viu alguns slides interessantes, volta na aula de novo daqui a pouco, que eu vou mandar lá no grupo. Beleza? Olha só, eu vou finalizar agora a aula, vou dar aí 10 minutinhos, vou criar outro link para vocês assistirem a próxima aula.
tá bom? E aí a gente volta a se falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho também eu abro o microfone de vocês para poder escutar algumas perguntas que vocês tiverem. Vão anotando aí e depois vocês me perguntam, tá bom? Nada, então até daqui a pouco. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui. Deixa eu tirar um print screen aqui da tela. E daqui 10 minutinhos lá no grupo vocês acessam o segundo link. Beleza? Eu aviso lá. Até daqui a pouco.